Olá pessoal, eu sou o Mota do canal Mistérios do Mota. Estou aqui para te guiar por um universo repleto de casos intrigantes e causos arrepiantes. Histórias que vão fazer seu coração disparar. Prepare-se para mergulhar em um mar de terror e suspense. E mistérios que vão deixar você grudado na tela. Sem mais delongas, vamos desvendar o desconhecido junto. Você já acordou no meio da noite e teve certeza absoluta de que havia alguém no seu quarto? Não era sonho, não era imaginação. Era uma sombra, parada, te observando. Hoje vou-te contar o caso real por trás da sombra do quarto e a explicação científica que pode ser ainda mais perturbadora. Em 2006, centenas de relatos começaram a surgir em fóruns internacionais. Pessoas descreviam a mesma experiência. Acordavam sem conseguir se mover. Sentiam uma presença. Viavam uma silhueta escura, muitas vezes com formato humano. Alguns descreviam olhos brilhantes. Outros diziam que a sombra se aproximava lentamente da cama. O mais assustador, os relatos eram idênticos. Pessoas que nunca se conheceram descrevendo a mesma entidade. A internet começou a chamar isso de Shadow People. Mas o caso ficou ainda mais estranho quando pesquisadores começaram a mapear os relatos. A maioria das experiências acontecia entre 3 e 4 da manhã, durante episódios de paralisia, com sensação intensa de medo. E então surgiu uma pergunta inquietante. Se a imaginação, porque o cérebro cria sempre a mesma figura? Porque não um animal? Porque não um monstro diferente? Porque sempre uma sombra humana? Estudos em neurociência apontam para um fenômeno chamado paralisia do sono. Durante esse estado, o cérebro acorda. O corpo continua desligado. A região responsável por detectar ameaças fica hiperativa. A parte mais importante, a área do cérebro ligada à percepção de presença, pode criar uma figura baseada no instinto primitivo de sobrevivência, ou seja, o seu cérebro pode literalmente projetar um invasor. Mas isso não explica tudo, porque alguns casos relatam toque físico. E é aqui que o caso se torna ainda mais perturbador, porque existe um experimento científico que conseguiu reproduzir a sensação de uma presença invisível no laboratório. E no próximo vídeo, eu vou-te mostrar como cientistas criaram uma sombra sem usar nada sobrenatural. Você viu relatos reais de pessoas que acordaram paralisadas, encarando uma sombra. Agora eu vou-te mostrar como cientistas conseguiram reproduzir essa presença invisível dentro de um laboratório. E o resultado foi assustador até para os pesquisadores. Em 2014, pesquisadores da École Polytechnique Fédérale de Lausanne conduziram um experimento incomum. Eles usaram um sistema robótico que tocava as costas do participante, com um pequeno atraso. Esse pequeno atraso confundia o cérebro. O resultado: muitos voluntários relataram sentir que havia outra pessoa atrás deles. Alguns entraram em pânico. Um chegou a pedir para interromper o teste. Os cientistas perceberam que o cérebro, quando recebe estímulos desencontrados, pode criar uma segunda presença. É como se sua mente dissesse: se não fui eu que causei esse movimento, então alguém causou. Isso ativa o sistema primitivo de defesa. Agora imagine isso acontecendo durante a paralisia do sono, no escuro. Às 3 da manhã, a explicação pode estar na falha temporária entre consciência, movimento, percepção corporal. O cérebro tenta explicar o erro, criando uma entidade. E aqui está o detalhe mais inquietante. Quanto maior o medo, mais vívida a sombra se torna. Ou seja, o terror alimenta a própria experiência. Então me diz, você já viu uma sombra? Ou o seu cérebro só estava tentando sobreviver? Se você quer mais casos reais onde ciência e mistério se encontram, se inscreve agora no Mistérios do Mota. Porque aqui, nem tudo o que parece sobrenatural é. E às vezes, isso é ainda mais assustador.